Boa noite. Tudo bem? Primeira vez que eu tenho a oportunidade, o privilégio de estar com o irmão Josimar. Primeira vez que eu ouço também mensagem e estava pensando a gente podia deixar ele continuar, né? Tá tão interessante. Mas Deus vai falando conosco, né? Vai nos ensinando. Sempre é uma alegria a gente estar junto, conhecendo e podendo, quem sabe, cultivar uma amizade com outros homens de Deus, pessoas que têm se dedicado ao Evangelho. É uma honra mesmo, é um privilégio servir o nosso Deus. E cada um de vocês que estão aqui, Deus tem nos dado essa honra. Você pode escolher o propósito de Deus para a sua vida. Você pode permitir Deus te usar. Você pode se render a Ele de todo o coração. E de fato provar, né, desta graça, desta honra que é servir ao Senhor. Em meio às limitações, dificuldades, né? Mas Deus, ele é bondoso e ele quer nos usar. Nós vamos ler de novo o Salmo 31 e o verso 3. Bom, aqui no cronograma diz que é para eu parar às 22, né? Mas hoje eu tenho certeza que eu não vou parar no horário. Já são 21h30, mais ou menos, né? Mas se eu passar é pouca coisa, só mais meia hora, né? Não tem problema não. Salmo 31 e 3. Porque tu és minha rocha, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Eu queria pensar um pouquinho, hoje à noite, no que dirige ou no que guia a sua vida, né? O que dirige a sua vida? Os dicionários vão dizer que dirigir é guiar, é controlar, é direcionar, né? E que força, então, move a sua vida? O que guia, controla, direciona a sua vida? Tem um homem chamado Tomás, ele diz: o homem sem propósito é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. É alguém que está andando a esmo, né? Vivendo e correndo atrás do nada. Ele não tem um propósito, ele não tem um alvo, ele não tem uma esperança. E talvez nesse exato momento você tenha sido movido, né? Direcionado, guiado por algum problema, por alguma urgência. Talvez tudo isso está aí na sua cabeça, né? Às vezes você está aqui, mas você está pensando já na segunda-feira e você veio meio forçado, ou você veio porque você queria tirar um tempo, ou você veio para estar com os amigos, mas outras coisas estão te movimentando, te direcionando, né? É possível que talvez uma lembrança dolorosa, um medo, uma crença inconsciente também possa dirigir os seus passos. Seja aquilo que te move, aquilo que faz você levantar todos os dias e lavar o rosto e seguir em diante. E eu quero pensar algumas coisas que é muito comum na vida daqueles que não conhecem a Deus como Senhor e Salvador, mas que às vezes, infelizmente, é comum na vida de jovens cristãos também. E que nós devemos estar atentos e evitar. O que move, o que dirige a nossa vida são os propósitos de Deus para nós e não as coisas que nós vamos considerar hoje à noite. Muitos são guiados pela culpa. Pela culpa. Todos pecaram, né? Por natureza, todos pecaram. Destituídos estão
da glória de Deus, estão separados, estão aquém, não podem alcançar, não podem atingir o padrão perfeito e santo daquele que é o Criador dos céus e da terra, mas muitas vezes a culpa é que faz com que tomemos as nossas decisões. Manipulados pela lembrança dos nossos erros, das nossas desobediências, daqueles pecados que só você e Deus sabem quais são. O salmista Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço a minha iniquidade. Eu conheço a maldade do meu coração. E talvez, jovem, você tenha sido guiado por essas lembranças que, vez ou outra, ocupam a sua mente. Controlam o teu futuro, as tuas escolhas, as tuas decisões. Frequentemente, quem é dirigido pela culpa, ela traz sobre si mesma algum tipo de disciplina e ela mesma sabota o próprio futuro. A possibilidade de acertar, de vencer, de servir a um propósito bom e eterno, ela mesma consegue destruir isso porque aquilo que a move é a culpa, a vergonha. E às vezes quando Deus vem, na viração do dia, em vez de correr para o Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, ela se esconde. Assim como Adão e Eva. A luz veio ao mundo, diz o texto bíblico, mas os homens amaram a luz, correram para a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? São más as suas obras. E quanto mais eles sentem vergonha das suas obras, mais eles se escondem. Quanto mais eles percebem a vergonha e a miséria dos seus atos e escolhas, mais eles se escondem. Adão disse: eu tive medo e me escondi. Eu estava nu, eu estava envergonhado. Eu me escondi. Caim, depois do seu pecado, Deus diz a ele: serás fugitivo e errante pela terra. Essa é a vida daqueles que são guiados pela culpa, vivem andando pela vida sem propósito. Mas a boa notícia esta noite é que você não precisa ser prisioneiro do passado. Você não precisa ser prisioneiro da culpa, dos teus erros e pecados. Deus é um Deus pronto a perdoar. E isso é algo maravilhoso em Deus. Como é bom poder olhar para Deus, tendo confessado os nossos pecados, com a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus tornou um assassino chamado Moisés num grande líder do seu povo Israel. Deus transformou um perseguidor da igreja, que consentia com a morte de cristãos, que tinha autoridade para prender, para torturar. Deus tornou este homem um dedicado apóstolo. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que pesa sobre a sua consciência, o seu coração, mas nós estamos diante de um Deus perdoador. Um Deus que perdoa pecados. E neste sentido, Deus é especialista em dar um novo começo. Sempre, sempre, cada dia talvez. Cada dia uma nova oportunidade
de fazer aquilo que é correto. Eu não vivo amarrado às minhas culpas e erros, imperfeições, escolhas minhas. Eu não estou pondo a culpa em ninguém. Eu não me conformo e não me acomodo com estas coisas. Viveremos nós no pecado para que a graça de Deus seja abundante? De modo algum. Mas se na tentativa de viver uma vida reta e justa diante do nosso Deus, em cumprimento da sua boa, santa e perfeita vontade, porventura viemos a pecar, temos advogado. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo, o justo, aquele que nunca pecou. Ele vence a minha causa. Aquele que riscou a escrita de dívida que era contrária à pessoa do Alexandre e expôs as potestades dizendo, olha, o Alexandre não está mais sujeito à morte e à condenação. A dívida está paga. Jovem, não permita que a culpa te impeça, que a vergonha, que a miséria de uma vida ou de um ato pecaminoso até hoje te impeça de conhecer os propósitos de Deus na sua vida. Confesse os teus pecados a Deus. Se arrependa do teu caminho mau. Coloque-se diante daquele que é poderoso para perdoar. Bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Como eu sou feliz, porque em Cristo os meus pecados foram perdoados. Os que eu cometi no passado, os que infelizmente eu cometi hoje e aqueles que talvez vou cometer amanhã. Em Cristo foram perdoados. Há um texto no livro dos Salmos que diz, se tu, Senhor, olhares para a iniquidade, quem de nós subsistirá? Quem de nós poderia permanecer diante de um Deus santo, santo, santo? Mas o texto continua, mas contigo está o perdão. Isso é maravilhoso. Contigo está o perdão. Outros são dirigidos, direcionados, motivados pela raiva, pelo ressentimento, pelas mágoas passadas, pelas dores sofridas, pelas afrontas, né? Tanto a culpa quanto a raiva, o ressentimento, não é um privilégio da juventude, não. É de todas as idades, né? Mas, mais uma vez, nós não precisamos sofrer por causa de ressentimentos, de mágoas, de rancores. Deus nos tem ensinado a respeito do perdão e é o perdão que nos liberta destas coisas. Reviver a ofensa ou a afronta só mantém viva esta dor, que muitas vezes é o que nos faz tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, a indignação contra tantas coisas. E rouba de nós o privilégio e a oportunidade de cumprir em nossas vidas o propósito de Deus. Algumas pessoas que vivem baseado ou dirigidos, guiados, impulsionados por ressentimento, por causa de uma ofensa ou de alguma coisa, elas se calam. A atitude que elas tomam é de se calar, é de interiorizar a raiva. Elas não tomam nenhuma atitude, mas isso é prejudicial. Outras já não, se irritam, agridem também, foram agredidas, então vão agredir. Olho por olho, dente por dente. Quantas pessoas levantam todos os dias assim? Estão cheias de mágoa, cheias de raiva, cheias de ressentimento.
E nós sabemos que o ressentimento sempre machuca mais quem foi ofendido do que aquele que nos ofendeu. O ofensor já esqueceu da ofensa e nós estamos cultivando aquele ressentimento, angustiado. Cultivamos a dor, cultivamos o sofrimento. Um certo comentarista escreveu assim: aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a ferir você, a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. Olha, quem já me feriu um dia não pode continuar me ferindo, a menos que eu me agarre a isso e queira lembrar e relembrar e viver baseado nisso, remoendo estas coisas. E a raiva, o ressentimento, a mágoa rouba de nós o privilégio e a oportunidade de vivermos o propósito de Deus em nossas vidas. Está com raiva de alguém? Resolve isso agora. Resolve isso o mais rápido possível. Está com uma contenda, está com um problema com o pai, com o irmão. Trata isso. Primeiro trata com Deus. Primeiro se arrepende. Primeiro confessa. Primeiro conta para Deus. E depois vai fazer as pazes com o teu irmão, com teu pai, com tua mãe, com teu parente. E deixa Deus mostrar a você qual o propósito dele na sua vida. Jó 5:2, quem encontrar pode ler para nós, por favor, Jó 5:2. É bom que mantém vocês acordados. E vamos procurar nas Bíblias aí, está todo mundo com Bíblia ou todo mundo no celular? As Bíblias do celular, né? Vamos ver as folhinhas fazendo barulho, que aí ninguém dorme se as folhinhas fizerem barulho. Jó 5:2. Muito bem. A versão NVI diz: o ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo. A versão na linguagem de hoje diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. E a nossa intenção não é entrar nos detalhes dessas questões, mas o ressentimento, a mágoa adoece, gente. Nosso irmão falou de depressão. Muitas vezes a causa de depressão em muitas pessoas é mágoa, ressentimento. Adoecem. Quando tem tão perto de si o perdão. Especialmente nós que um dia fomos perdoados por Cristo. Como não perdoar aqueles que nos ofendem? Se Deus assim nos perdoou, também nós não devemos perdoar. Se Deus assim tanto nos amou, também nós não devemos amar. E permitir assim que o Senhor possa cumprir em nós o propósito que Ele estabeleceu para cada um de nós. Muitos são dirigidos pelo medo. Medo que pode ser resultado de alguma experiência traumática, de alguma expectativa fantasiosa, frustrada. O medo normalmente ele vem por algo que nem aconteceu ainda, né? Faz a gente tomar decisões irracionais por algo que nem sobreveio sobre nós, né? As pessoas que são dirigidas e vivem, né, impulsionadas pelo medo, muitas vezes resultado de um lar muito rígido, né, de pais muito rígidos e disciplinadores, né? Mas a gente não pode pôr a culpa nos nossos pais.
das nossas escolhas, de permanecer numa condição que não é o melhor. Muitas vezes o medo é simplesmente uma predisposição genética também. Tem pessoas que têm medo de tudo, né? Pânico, pavor. Independente daquilo que tenha causado o medo, as pessoas que são impulsionadas pelo medo, um jovem que é dirigido, impulsionado pelo medo, ele perde muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E nós não podemos apontar o dedo para ninguém, porque, jovens, nós passamos 2 anos usando uma máscara que de nada serve, com medo de morrer de Covid. Aí você pode discordar de mim a respeito da utilidade da máscara, mas medo. Ficamos em casa, deixamos de reunir. Medo. O medo, de fato, paralisa, faz-nos perder as boas oportunidades. E aqui eu posso dizer, jovem, não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de sacrificar por causa do Evangelho. Não tenha medo de sofrer em nome de Cristo. Pelo contrário, é uma honra. É uma honra ser achado digno de padecer por este nome, por esta mensagem que vem do alto. O medo é encarceramento voluntário. É eu me colocar atrás das grades. Impede você de se tornar aquilo que Deus espera que você seja. Olhe para 1 João 4,18. 1 João 4,18, quem achar pode ler também. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muito bem. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós devemos ir contra o medo. Nós devemos ir contra o medo usando as armas da fé e do amor. Nós podemos vencer o medo para servir, para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Não permita que o medo te paralise. Uma das piores frustrações quando nós contemplamos a vida de alguns é saber que aquele jovem poderia ter sido alguma coisa no reino, na igreja, na obra de Deus, mas ele nada é porque teve medo. Porque se deixou guiar e direcionar por outras coisas. Poderia ter sido tanta coisa. Poderia ter sido bênção. Mas ele não é nada. Nada. Ficou pelo deserto. O irmão Jusemar mencionou quantas pessoas saíram do Egito. Quantas foram, irmão? Quase 2 milhões. Desses 2 milhões, quantas entraram na Terra Prometida? Quantas ficaram pelo deserto? Nós vamos ficar pelo deserto? Por causa de culpa, de medo, de raiva e tantas outras coisas que muitas vezes é aquilo que impulsiona a nossa vida? Muitos são dirigidos pelo materialismo, nós já ouvimos um pouco sobre isso, né? O desejo de possuir, de adquirir.
E a avareza é o pecado, é como o pecado de idolatria. É isso que move, é isso que direciona a sua vida, o dinheiro. Ninguém está falando contra algo que nós precisamos, né, para viver. Ter dinheiro não é problema. Amar o dinheiro é pecado. Viver para o dinheiro é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a sorte de males, diz a palavra de Deus. E você não precisa ter dinheiro para amar o dinheiro. Muitas pessoas são dirigidas, são impulsionadas pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo. E elas pensam que se elas tiverem muito dinheiro, então elas vão ter felicidade, serão importantes, estarão protegidos, né? O meu dinheiro vai resolver os meus problemas. Será que isso é verdade? Mas é isso que o mundo tenta pressionando, né, a cada um de nós, tenta nos fazer acreditar que se você tiver dinheiro, você vai ser feliz, você vai ser alguém respeitado, alguém importante, você vai estar protegido. Mas nós sabemos que estas são expectativas falsas. Eu não estou pregando aqui nenhum tipo de voto de pobreza, mas que você, dentro daquilo que Deus te deu e tem te dado, que você esteja contente. Não viva, não seja impulsionado ou direcionado por causa ou na busca pelo dinheiro. Os bens materiais, eles trazem alguma felicidade, é verdade, mas ela é temporária, não é? E quando você conquista aquilo que você queria, logo, logo aquilo já não satisfaz mais e você quer outro maior e melhor. É assim. São assim os homens que têm muito dinheiro. E isso nós vemos numa criança que quer tanto um brinquedo, quer, e fala, e fica ansiosa, e ela deseja, e quando você entrega aquilo nas mãos dela, aquela alegria dura 5 minutos. E ela já deixou aquele brinquedo, e ela já está falando de algo que ela viu, que é melhor do que aquele. Esse é o homem insaciável no seu desejo de ter, de possuir. O dinheiro não pode trazer felicidade. A tranquilidade, ela gera tédio, né? Quando você tem tudo que você quer, então aquilo traz um tédio, uma monotonia. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente, eu quero experimentar, eu quero conhecer. Eu não vou gastar tanto tempo aqui, mas lembrem disso. Lucas 12, 15, abra sua Bíblia, quem achar que puder ler para nós. Lucas 12, 15. Muito bem. Então lhes respondeu o Senhor Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Autoestima e riqueza material não são sinônimos. Não são. O nosso valor não está determinado, baseado nas nossas posses, naquilo que temos. O texto bíblico é muito claro. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E a questão da proteção também, quanto mais dinheiro, mais protegido eu estou, é outra mentira. É tão falso como uma nota de R$3. O dinheiro, ele
ele está aqui e no mesmo momento ele vai embora. Deus mostrou isso quando ele diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Que segurança pode ter alguém em coisas que a traça e a ferrugem corrói e o ladrão mina e rouba? Qual é a segurança destas coisas? Mas Deus dá o segredo. Ajuntai para vós tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem corroer e ladrões não minam e não roubam. O melhor investimento, o que paga mais, o que nunca vai dar prejuízo, é investir no céu, na eternidade, no reino de Deus. Meu aplicativo de banco, vira e mexe, ele fica me oferecendo aplicações. E ele quer saber o meu, como que é a palavra? Não é o meu estilo de vida, o meu estilo de investidor. Cadê o meu perfil de investidor? Se eu sou ousado, se eu sou conservador. Eu falei, nem na poupança eu ponho, filha, debaixo do colchão. É porque não tem, né? Eu sou o mais conservador, eu invisto só naquele investimento que não tem perda, perda zero, só lucro. Onde eu invisto? Na eternidade. Qualquer outro investimento tem perda, tem prejuízo. O céu não. Talvez você se gabe de ser um bom investidor e tenha ganhado algum dinheiro com ações, com investimentos, LCI, CDB e não sei o quê. Mas se você não está investindo no céu, eu sinto informar que você está pobre. Você é miserável. Você é miserável. Você nada tem. Nada tem. Nós temos essa tendência, né? Vendo pessoas, né? Fazendo 1 milhão em tanto tempo, 2 milhões em tanto tempo. Será que isso pode trazer brilho aos olhos de alguém que conhece a Deus de fato? 6 em 1. O que é isso mesmo? Eu já ouvi isso em algum lugar, né? Fazer não sei quantos milhões numa semana. Será que isso traz brilho aos nossos olhos? Nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos a glória, nós que conhecemos a riqueza, dele é o ouro, dele é a prata. E aquilo que nos motiva, aquilo que nos movimenta é o que a ferrugem corrói, a traça come e o ladrão mina e rouba. É ilógico, é irracional para mim. Não ajuntem riquezas na terra, diz o Senhor em Mateus 6:19. Vamos ajuntar tesouro no céu. E como que eu ajunto tesouro no céu? Cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Eu falei que não ia acabar às 10, mas eu vou sim, eu estava brincando. Davidson já está me olhando ali. Último ponto, muitos são guiados pela necessidade de aprovação, algo prejudicial também. Jovens perdem anos da sua vida querendo satisfazer a vontade dos seus pais. A pressão da sociedade. A ser aceito entre os colegas. A minha mãe não gosta que lembra disso, mas quando eu falei que eu ia abandonar o curso normal de um jovem de 15 anos, que era terminar a escola, entrar numa faculdade, passar num concurso, e que eu ia procurar um trabalho que pagasse as minhas contas, mas que me desse tempo, porque eu não queria faltar a nenhuma reunião. E isso eu posso dizer com alegria, eu nunca faltei uma reunião. Só se eu estivesse numa cama ou só se eu estivesse num lugar que não tinha reunião.
desde os meus 15 anos. Mas a minha mãe não é uma crente, fiel. Ela não aceitou aquilo muito fácil, não. Não, você tem que fazer, você tem que. Como que você vai viver? Você precisa. Graças a Deus, a minha desobediência não causou tantos males, né? Eu não fiz o que ela queria. Mas talvez eu pudesse ter conciliado as duas coisas. Não estou dizendo que eu fui certo, não. Eu estou dizendo que ela tinha uma expectativa. Nossos pais têm uma expectativa. Agora, talvez aqui fica uma lição também para nós que somos pais. Não queira que o seu filho seja o que você quer que ele seja. Queira que ele seja um servo de Deus, um filho de Deus, alguém que vive os propósitos de Deus na vida dele. Esquece os seus planos para ele. Ore e busque os planos de Deus na vida dele. É isso que eu peço pelos meus filhos. Eu não tenho planos para eles. Eu não tenho exigências. Eu só peço a Deus que Deus cumpra na vida deles o propósito e o plano de Deus, ainda que tenha que tratar com eles. Ainda que a mão de Deus tenha que agir na vida deles. Mas que eles encontrem a alegria e a paz que eu tenho por servir a Deus. Por servir a Deus. Pressões, a aprovação dos outros nos impede muitas vezes de viver o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas, sempre preocupado com aquilo que os outros pensam, o que os outros vão dizer, o que meus colegas vão dizer. Eu não posso dar a minha opinião, defender aqui a verdade, porque o que os meus colegas vão pensar de mim? Eu vou ficar de lado na faculdade, eu vou ficar sem companheiro. E então eu desprezo os conselhos e os planos e o propósito de Deus para que eu seja luz onde quer que eu esteja, para que eu tenha a aprovação das pessoas ao meu redor. Se nós formos controlados pela opinião dos outros jovens, esta é uma certeza. Se você for controlado pela opinião dos outros, você nunca vai atingir os propósitos de Deus na sua vida. Não permita que nenhuma destas coisas que nós temos tratado seja aquilo que te move, aquilo que te dirige, aquilo que te guia. Mas deixa Deus guiar a sua vida. Livre de todas estas coisas, das quais nós já temos considerado. Eu vou encerrando, mencionar cada uma delas, apenas mencionar, não consegui guardá-las na cabeça, mas deixe de lado a culpa, confesse os teus erros. Conte a Deus os teus pecados, creia que Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoe e seja perdoado. Não deixe o ressentimento e a mágoa e a raiva direcionar e guiar a sua vida. Tenha coragem. Não nos foi dado um espírito de timidez. Aliás, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse. Os incrédulos, os tímidos, os que têm medo. Não nos foi dado um espírito de timidez, mas de coragem, de intrepidez, para cumprir e servir aos propósitos do Senhor, como nós temos frisado, para a glória de Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Não corra atrás dessa bolha de sabão que é o materialismo, vaidade, correr atrás do vento. Você vai precisar de trabalhar, você vai precisar pagar as suas contas, se você quiser ter uma família. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo Deus há de lhe dar, segundo a sua boa vontade. Não queira a aprovação dos homens.
É bom quando nós temos companheiros que nos ajudam, né? Aprovando aquilo que é bom, reprovando aquilo que não é bom. Mas a aprovação que você deve buscar é aquilo que o nosso irmão tem destacado. É quando Deus olhar para você e disser: ali está o meu filho amado. Eu tenho alegria nele. Eu tenho prazer na vida dele. Ele tem vivido e feito a minha vontade, com sacrifícios, carregando a cruz, sofrendo a afronta, mas com fidelidade, com verdade, com amor. Esta é a aprovação que nós precisamos. A aprovação de Deus. Se Deus olhar para nós agora, o que Deus vai dizer de mim e de você? O que Deus vai dizer? Amém.